Olá, tu que me estás a visualizar. Não sei quem te entregou este DVD, mas uma coisa eu sei: se o tens no teu poder, se o tens na tua mão, foi enviado do céu para ti. Gostaria que passasses os próximos momentos comigo, porque aquilo que vamos falar é uma mensagem dirigida a ti que me estás a ouvir. Tu que és uma mulher desprezada, criticada, abandonada, uma mulher sofrida. Possivelmente até já perdeste a alegria de viver. A tua vida não tem mais sentido. Porque a tua dignidade foi tudo, caiu tudo por terra. Amiga, Deus convida-te neste momento a dobrar comigo os joelhos para verdadeiramente pedirmos a bênção de Deus. E assim, no final, tu e eu possamos ser vitoriosos. Dobra os joelhos. Possivelmente no quarto onde te encontras. Possivelmente na angústia e na solidão da tua casa. Cai de joelhos agora. Porque hoje pode acontecer um grande milagre na tua vida. Amado Pai, neste preciso momento, Senhor, diante de um Deus tão santo, um Deus tão imenso, que o universo não pode conter, mas um Deus tão pequeno, que cabe dentro de qualquer coração, nós queremos, Senhor, te agradecer, em primeiro lugar, por esta oportunidade que tu nos estás a dar de ouvir a tua palavra. Conheces a nossa vida. Conheces a nossa tristeza. Conheces a angústia da alma que de todos aqueles e aquelas que estão vivendo em pecado. Pai, mas tu não viestes ao mundo para os condenar. Tu viestes ao mundo, Senhor, para os salvar. Por isso tu convidas nesta manhã: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Senhor, conheces esta amiga. Foi a pensar nela, Senhor, nela e todas aquelas, Senhor, que como ela perderam a alegria de viver. Para todas essas que estão vivendo numa verdadeira angústia e sofrimento e dor. Pai, visita-as. Hoje pode acontecer um milagre nas suas vidas. Hoje pode ser voltada uma nova página do livro da sua vida. Hoje pode ser um dia de alegria para o céu e também para elas. Perdoa-lhes os seus pecados que cometeram até este momento. Fica com elas, Senhor. Ajuda-as. Em nome de Jesus. Amém.
Era uma noite fria de inverno. Começou a escrever um bilhete. Preparou a mala e deixou a casa do seu pai e da sua mãe. Os pais, ao acordarem, dirigiram-se ao quarto como era hábito cada dia, para a chamarem. Tudo estava arrumado, cama feita, e por cima da cama uma folha escrita, com as seguintes palavras: Pais, eu sei que este meu ato vai fazer sangrar o vosso coração. Eu sei que este meu ato vai-vos roubar a alegria e a paz. Vai carregar-vos de angústia e de dor cada dia. Mas eu decidi partir. Vou para uma grande capital, para uma grande cidade. Quero viver uma nova vida. Quando for famosa, quando for manchete nos jornais, quando for manchete nas televisões, eu voltarei e, como filha, cuidarei de vós e vos darei tudo aquilo que verdadeiramente preciseis. Não me procurem, porque vai ser muito difícil me encontrarem. Um beijo, Joana. O resto da história iremos contá-la no final. Quando eu ouvi esta história, confesso que as lágrimas correram pelo meu rosto. Quantas Joanas existem no mundo? E tu, que estás aí e que te foi dado este DVD, podes ter um fim como a Joana. Iremos ver para onde os ventos da vida nos levam. Iremos ver quando, no mar da vida, vivemos sem timoneiro. Por isso, querida amiga, quando eu descia há dias uma serra e quando viajava no meu carro, encontrei-me com duas mulheres que vendiam o seu corpo à beira da estrada. Duas mulheres criticadas, condenadas e muito sofridas. Uma, ao abordá-la e falar-lhe daquilo que tudo pode fazer na sua vida, ela teve uma reação brusca e violenta comigo. E ela disse: vá-se embora, não me fale de Cristo, para que eu não venha a ter problemas de consciência. Fui embora, respeitando a sua liberdade, mas com tristeza e peso no meu coração. Andei alguns metros e encontrei uma segunda mulher, mais jovem, mãe de duas crianças. E também ali estava, prostituindo-se à beira da estrada. Dizia-me ela que estava naquela vida já há 9 anos, cansada, esgotada, mas sem forças para verdadeiramente deixar aquela vida. Quando deixei também essa, eu vinha no meu carro e surgiu uma mensagem na minha mente. Houve como que um clique. E esse clique surgiu na minha mente a seguinte mensagem: Manuel,
por que não crias um DVD para ajudar estas mulheres que eu tanto amo também a conhecerem-me, a virem ao meu encontro para que eu as possa salvar e libertar? Não se passaram muitas horas e estamos aqui para falar de como é possível inverteres o rumo da tua vida. Possivelmente já ouvistes falar que a Bíblia, o Santo Livro de Deus, a Carta de Deus à humanidade, fala-nos de histórias de algumas mulheres como tu, que um dia partiram como a Joana, foram enganadas. Algumas partiram para essa vida por necessidade, outras seduzidas e outras quase obrigadas. Mas tudo isto, todas elas têm algo em comum. É que no fim de partirem e começarem a viver esta vida de prostituição, poucas têm forças para deixarem essa vida. Gostaria de conduzir-te para uma mulher prostituta que a Bíblia nos fala. Uma mulher que um dia, órfã de mãe e pai, também deixou a sua aldeia onde morava, a sua casa, e como a Joana, depois de ter cometido a primeira aventura, ela partiu para uma cidade chamada Magdala. Ela saiu dali, quando saiu da sua casa, com uma mala nas mãos. Ela foi para aquela cidade, mas nunca pensou que a sua vida iria ter um desfecho tão triste e tão angustioso. Até que um dia, nessa mesma cidade, alguém soube que Jesus iria ali fazer umas conferências públicas. Alguém lhe transmitiu que Jesus estaria naquela cidade de Magdala a pregar para os pecadores, como tu e como eu. Ela foi àquele lugar. O coração dela sentiu-se atraído pela pessoa de Jesus. O coração dela sentiu dentro dela o desejo de nunca mais se prostituir nas ruas de Magdala. Jesus atraiu-a. Jesus perdoou-a. Mas Jesus foi embora. E ela ficou. E continuou. E pensou-se já me prostituir uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Por que não continuar a prostituir-me? Até que a minha vida normalize. Até que consiga dinheiro para pagar os estudos dos meus filhos. Até que mate a fome aos meus filhos. Não é isso que muitas vezes tu também tens pensado? Não é isso que muitas vezes tu tens querido? Que vai vir o dia em que vais conseguir o dinheiro necessário e então deixarás essa vida. Amiga, olha bem para mim neste preciso momento. O dinheiro que tu tens recebido tem chegado para as tuas necessidades? Tem suprido as tuas necessidades? Tem-te dado a dignidade? Tem-te dado a paz e a alegria de viver? Não. Porque a noite sem dormir. Porque o fardo, quando te acabas de prostituir, uma angústia, uma luta que tu travas dentro da tua mente, o desejo de partir, mas tu não tens força para o fazer. Aconteceu o mesmo com a história da Maria. Até que um dia
agarraram nesta mulher. Aqueles que tinham a fama de religiosos, aqueles que diziam que amavam Jesus e que amavam os pecadores. Mas, meu amado, minha querida amada amiga que me estás a ouvir, até mesmo aqueles que se dizem cristãos, te criticam, te condenam, te apontam. E se possível fosse, eles mesmos te exterminariam. Eles mesmos poriam fim à tua vida. Porque eles não conseguem separar as tuas atitudes com a pessoa que tu és. Criada à imagem e semelhança de Deus. Eles não sabem quanto sofres. Eles não sabem quanto lutas cada dia. Eles não sabem as noites sem dormir. Eles não sabem a angústia do teu coração. Por isso, ao olharem para ti à beira da estrada, criticam-te e condenam-te. E mal sabem que ali está uma mulher tão digna quanto eles aos olhos de Deus. Tão amada por Deus quanto eles. Se tens a tua Bíblia aí, possivelmente há muito que não abres este livro, porque as influências negativas, físicas, morais e espirituais, não te deixam abrir este livro. Porque este livro é um livro de poder. E eu gostaria que tu verdadeiramente pudesses acompanhar-me na história da Maria. Diz-nos no capítulo 8 de São João: e os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Amigo e minha amiga, tu que me estás a ouvir, foram os líderes religiosos que estiveram à cuca espreitando quando ela se prostituía, para que quando ela estivesse se prostituindo, quando ela estivesse fazendo aquilo que ela pensava que era o melhor, eles arrombaram a porta do quarto e ela estava seminua. Tiraram-na para fora do quarto, agarraram nela e trouxeram-na pelos cabelos quase de rastos e levaram-na a Jesus. E disseram-lhe estas palavras. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que estas tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Que incoerência destes pseudos líderes religiosos. Que incoerências destes cristãos. Aqueles que a deveriam perdoar. Aqueles que a deveriam levar a Cristo e tentar conduzi-la a Cristo, não desta forma, mas escondendo o seu pecado, porque Jesus conhece, Jesus está sofrendo pelo teu pecado. Tu não precisas de acusadores, tu precisas de alguém que te ame, alguém que te compreenda e alguém que te mostre que há uma vida melhor a seguires, há uma alternativa melhor. Mas há algo curioso nestes líderes religiosos. Aqui nos mostra verdadeiramente o valor que tinha uma mulher. E muito menos ainda o valor que tinha uma mulher prostituta. Diz que eles a encontraram-na em tamanho ato, no próprio ato adulterando. Mas eu pergunto, se ela estava no próprio ato, porque não levaram o homem que estava adulterando com ela também a Jesus?
Porque não louvaram o próprio homem? Porque estavam a ser tão incoerentes e tão hipócritas, condenando uns e absolvendo outros. Amiga, possivelmente, quantas vezes na história desta tua vida já fostes injuriada, maltratada? Quantas lágrimas derramastes na tua vida? Simplesmente porque ainda não tivestes forças. Porque ainda não tivestes alguém que se aproximou de ti, não interessada naquilo que tu tens, no prazer que lhe podes dar, mas interessada no prazer que podes dar a Jesus Cristo. Não interessada naquilo que tu tens, mas interessada naquilo que tu és e naquilo que podes vir a ser. São esses os teus amigos. São essas as tuas amigas. Aqueles que não te criticam. Aqueles que não te apontam o dedo. Aqueles que te não levam para ser apedrejadas. Mas aqueles que sofrem. Aqueles que se entristecem. Aqueles que veem que para tu estás nesta vida há uma influência mais forte do que tu, uma força superior a ti que não te consegue libertar. E eles disseram a Jesus, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Amiga, minha querida amiga, minha querida irmã, eu quero dizer-te uma coisa. Eles não falaram toda a verdade a Jesus. Sabes porquê? É verdade que a lei dizia que uma mulher que se prostituía deveria ser apedrejada até à morte. Mas a lei não dizia apenas isso. E eu vou-te ler aquilo que diz a lei. Aquilo que está escrito na lei acerca da prostituição, no livro de Números, no capítulo 22, e no verso 22, diz o seguinte. Números 22. Diz o seguinte. Eu disse Números, mas não é Números, é Deuteronômio. Peço desculpa. É Deuteronômio 22. Diz o seguinte. Está atenta. Para ver a incoerência destes pseudos cristãos. Diz: quando um homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Então tirareis a ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até à morte. Porque não condenaram o homem que estava com ela? Porque não apedrejaram o homem que estava com ela? Amiga, porque o homem que estava com ela foi para ela uma armadilha. Ele preparou esta armadilha, combinou todas as coisas com ela e com eles, preparou todo o cenário para que naquela hora e naquele momento eles fossem e os encontrassem os dois no próprio ato adulterando. Aquele que se prostituiu, aquele que estava com ela na cama, esse
foi também um daqueles que a conduziu aos pés de Jesus. Agora que estava, como se costuma dizer, a batata quente nas mãos de Jesus, agora que Jesus foi encostado à parede para ver o que ele iria, que atitude iria ter, amiga, não tenhas medo de ires à presença de Jesus Cristo em qualquer momento. Não tenhas medo de os teus acusadores te levarem à presença de Cristo. Não tenhas medo de aqueles que te amam de verdade te levarem à presença de Cristo. Por outras palavras, não tenhas medo de Cristo. Tu que tens vivido esta vida até hoje e até este preciso momento. Não tenhas medo de Cristo. Vamos ver como reagiu Jesus. Eu imagino que esta mulher, seminua, chorando e sofrendo, e estando agora à espera, porque ela conhecia a lei implacável dos líderes religiosos, e estando à espera que caísse a primeira pedra e que outras pedras se seguissem àquela primeira pedra e que em pouco tempo o seu corpo se engrasse e ela caísse no meio daquela multidão, envergonhada, consumida pelo seu pecado, mas também consumida por aqueles que a condenavam. Ela nem sequer tinha coragem de levantar o rosto para Jesus. Ela nem sequer conhecia verdadeiramente como iria reagir Jesus. Ela não sabia como Jesus iria reagir diante destes líderes religiosos. Mas, minha amada, irmã que me estás a visualizar, não temas estar diante de Jesus. Porque diante de Jesus tu vais encontrar o mesmo que encontrou esta mulher. No verso 5 diz: tu, pois, que dizes? E isto diziam eles tentando, para que tivessem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Quero dizer-te, em silêncio, sem dizer uma única palavra, Jesus inclinou-se e com o seu dedo, aquele mesmo dedo que escreveu a lei dos 10 mandamentos e que nessa mesma lei escreveu o mandamento que diz: não adulterarás, começou agora a escrever na terra. E o que é curioso é que ele demorou-se a escrever na terra. E diz-nos: e como a insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Sempre que eu leio esta frase, escrevia na terra, eu lembro e interrogo-me o que é que Jesus teria escrito. É porque
aquilo que Jesus escreveu com o seu dedo no pó da terra, levou os líderes religiosos, os seus acusadores de Maria, a tomarem uma atitude. Que diz, verso 9: quando ouviram isto, redarguidos de consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu sempre me interroguei o que é que Jesus teria escrito. Porque no fim de Jesus ter dito, aquele que entre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, aquele que não tiver pecado, condena esta mulher, aponta o seu pecado. Só que, amiga, sabes uma coisa? Tanto eles como eu, que estou a falar contigo, da parte do Senhor, tinham pecados ainda mais graves do que tinha aquela mulher. Aquela mulher não tinha vergonha de demonstrar diante do mundo e diante da sociedade, e mesmo assumir que era uma mulher prostituta. Aquela mulher não tinha vergonha que o mundo a visse prostituindo-se pelas ruas de Jerusalém. Não é isso que se passa contigo? Tu própria não escondes que verdadeiramente existe na tua vida esse pecado. Mas, minha querida amiga, os homens que a acusaram, os homens que estavam com pedras na mão para a matar, esqueceram-se que diante deles estava Jesus, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, e até inclusive aquele que conhece os pensamentos da tua mente. Não há um único pensamento que se desenvolva na tua mente que ele não saiba. Não há nada que tu faças, por mais que seja em secreto, que ele não veja. Não há nada que tu fales que ele não ouça. E agora, aqueles líderes religiosos, com aquele homem que se prostituiu com ela, que lhe arranjou toda esta armadilha, a olhar para o chão, ali viram escritos os seus pecados. E toda aquela multidão, começando pelos mais velhos, todos partiram. E só Jesus e Maria ficaram ali. Maria agora não sabia aquilo que lhe iria ser dito a seguir. Mas é curioso que agora sim tinha sido liberta pela sabedoria de Jesus
do apedrejamento. E quero dizer-te, minha querida amiga, tu que me ouves, Jesus quer te livrar também de um apedrejamento que vai vir. Vai vir um apedrejamento terrível sobre todo aquele e aquela que deseja continuar a viver no pecado, a acariciar o pecado, prostituindo-se ou fazendo outra qualquer coisa que a própria lei de Deus condena. Diz que agora Jesus ficou só com a mulher. Eu não sei com quem te encontras a ver este DVD, mas quero te dizer a ti, tu precisas ficar a sós com Jesus. Aí no teu quarto, na tua sala, possivelmente no teu carro, conduzindo o teu carro, tu precisas de ficar a sós com Jesus. Porque Jesus tem algo a fazer na tua vida. Jesus tem um trabalho que, se tu agora o desperdiçares, podes não ter uma segunda oportunidade, tal como Maria. E diz: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Diz que Jesus agora ergue esta mulher, faz com que ela olhe nos olhos de Jesus e pergunta-lhe: onde estão aqueles teus acusadores? Quero dizer-te, minha querida amiga, que com Jesus os acusadores, por mais terríveis que possam ser, mesmo que tenham pedras grandes na mão para te atirar, garanto-te que com Jesus ao teu lado, eles serão dispersos. E ele perguntou-lhe: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Pela primeira vez na vida de Maria, ela reconhece Jesus como Senhor. Sim, porque, sabes, existem muitas pessoas que reconhecem Jesus como Criador, como Redentor, mas não o reconhecem como Senhor. E Maria, pela primeira vez agora, seminua, liberta da condenação por apedrejamento, só com Jesus face a face, ela pela primeira vez admite que verdadeiramente Jesus é o Senhor. Que fazer? Tu precisas, minha amiga, que me visualizas, de reconhecer Jesus como teu Senhor. Ele é o único Senhor da tua vida. Ele tem algo para dar-te que tu não podes desperdiçar. Queres ver aquilo que Ele tem para dar-te? Tu agora que estás a sós com Ele, não desperdices esta oportunidade. Tudo está preparado para receberes. Ele quer dar-te. Mas depende se tu estás pronto a receber.
Estás liberta pelo sangue de Jesus Cristo neste preciso momento. Mas o trabalho apenas começou. E há algo mais que tu precisas fazer. E eu gostaria que agora pudesses ler comigo, ou por outras palavras, pudesses ouvir uma outra mulher prostituta, uma segunda mulher, que pelo calor do dia vai buscar água à fonte de Jacó. E quando chega à fonte de Jacó, pelo calor do dia, condenada e criticada pela multidão, por isso ela decidiu ir àquela hora buscar água. Ela pensou que iria à fonte, viria depressa e que não encontraria ninguém pelo caminho. Mas, minha amiga, alguém que se cruzou contigo aonde estavas e te entregou este DVD, te fez chegar este DVD, esse alguém representa também Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que enviou este jovem, esta mulher, este homem a entregar-te este DVD. No lugar onde te encontras de pecado. E então diz que esta mulher foi depressa à fonte, pensando e acreditando que não encontraria ninguém. Mas diz-nos que quando ela chegou à fonte de Jacó, diz que ela, capítulo 4, verso 7, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Ela encontrou-se com Jesus. Jesus estava esperando-a no poço. Jesus espera-te no lugar da tua prostituição. Cada dia Jesus ali está para te dar aquilo que verdadeiramente Ele deu à mulher samaritana. E que mais tarde nós vamos ver deu a Maria Madalena, aquela mulher que foi liberta da condenação por apedrejamento. Nota que agora, quando esta mulher pega no cântaro, carrega o cântaro, viu aquele homem, ela nem sequer lhe queria dirigir palavra. Jesus virou-se para ela e disse-lhe o seguinte: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus pede-lhe um favor. Jesus, que era a fonte da vida, pediu um favor a esta mulher condenada, criticada e odiada em Samaria, tal como Maria Madalena em Magdala e mais tarde em Jerusalém, tal como tu possivelmente na tua cidade, na tua aldeia, no lugar onde tu moras. Mas Jesus diz-lhe, dá-me de beber. E esta mulher achou estranho esta atitude de Jesus. Por isso lhe disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. E por outras palavras, ela quis ainda dizer dentro da sua alma, como é que tu me pedes a mim de beber, sendo eu uma prostituta? Minha querida amiga, Deus ama-te. Deus está sofrendo porque tu também sofres. Deus não te trouxe à existência para viveres a vida que vives. Deus trouxe-te à existência para viveres uma vida segundo a sua vontade. Uma vida digna de mulher. Uma vida de mulher segundo o coração de Deus. E esta mulher perguntou a Jesus,
como podes a mim pedir mágoa, sendo eu mulher e sendo uma prostituta? Não importa o que tu tens sido, Júlia, Carla, Cláudia. E ao falar da Cláudia, eu lembro-me que há algum tempo atrás eu vinha de Lisboa e senti desejo no meu coração de parar por todas as mulheres prostitutas e entregar-lhe um livro, Como Alcançar Paz Interior. Eu trazia uma grande caixa de livros e fui parando e fui dando a cada uma um desses livros. E lembro-me da Cláudia. Quando me aproximei da Cláudia, uma jovem bela, mas consumida pelo pecado, destruída, doente, mas mesmo assim sem forças, continuando a prostituir-se à beira da estrada. Falei um pouco com Cláudia, convidei-a a entrar no meu carro. E passado alguns momentos, as lágrimas rolavam pelo rosto da Cláudia. E depois das primeiras lágrimas veio o soluço, veio o sufoco. Veio um chorar incessante. E ela dizia-me: sabe, eu também fui uma mulher cristã. Eu fui uma mulher que também vivi na igreja, seguia a Jesus Cristo, mas um dia fui enganada. Experimentei esta vida e até hoje não tenho mais forças para a deixar. Tive a oportunidade ali de orar com a Cláudia. E quando acabei de orar com a Cláudia, ela disse-me: eu quero lhe transmitir uma notícia. Eu sei que vou morrer muito em breve, porque eu tenho o vírus da SIDA. E é verdade, passado alguns meses, a Cláudia nunca mais foi vista. Tentei saber dela por aquelas que a conheciam e disseram: a Cláudia morreu. Amiga, tu não tens garantia de que uma doença tremenda pode destruir-te. Mas mesmo que uma doença física não te destrua, tu estás a ser destruída pela doença pecado. E por isso Jesus agora, neste preciso momento, te estende um apelo e te diz: dá-me de beber. E tu poderás dizer: o que tenho eu para dar a Jesus? O que tenho eu para dar a Jesus? Não tenho água para lhe dar. Pois bem, se tu pensas que é água que Jesus deseja de ti, estás enganada. É verdade que na situação da mulher samaritana, ele estava-lhe pedindo água, mas ele estava a ir do conhecido para o desconhecido. Ele estava a criar necessidade naquela mulher, porque ele sabia que na verdade quem tinha sede não era Jesus, mas era a mulher samaritana. E nós não sabemos se a mulher samaritana lhe deu água ou não, mas uma coisa nós sabemos, é que diz-nos que Jesus lhe disse. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Minha querida amiga, se tu conheceras aquilo que Jesus quer de ti, se tu soubesses o que Jesus tem para te dar, tu agora mesmo cairias aí de joelhos e lhe pedirias água viva. Faz como a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo, onde pois tens a água viva? A mulher, em vez de olhar para Jesus agora, estava a olhar para o poço, estava a desviar as atenções do poço
Como podes tirar a água? O poço é fundo. Agora, aquilo que ela não sabia é que a grande profundidade não se encontrava no poço. A grande dificuldade não estava no poço de Jacó, mas encontrava-se na vida dessa mesma mulher com quem Jesus estava a dialogar. O problema na tua vida é que a tua vida é um poço sem fundo. Mas Jesus consegue ir ao fundo do teu poço. E Jesus quer te dar água viva. Água viva. É aquilo que Jesus te quer dar a ti. Quando Jesus te diz, dá-me de beber, Ele quer que tu sintas necessidade de uma água diferente. Ele quer que tu sintas necessidade de uma vida diferente. Ele quer que tu comeces a querer viver uma vida diferente. Acabar com a vida de miséria e sofrimento. Amiga, olha bem para mim. Achas que já não chega tanta noite sem dormir? Achas que já não chega tanta mentira e tanto engano? Tu que escondes, melhor dizendo, dos teus familiares a vida que vives, porque não assumes diante dos teus filhos, diante da tua família a vida que levas. Serás como uma que eu encontrei há tempos, em que estava ela e a sua própria filha ali prostituindo-se. E eu virei para aquela mãe e disse, mulher, como é que você se atreve a prostituir-se junto com a sua filha no mesmo lugar? E ela disse, eu quero sair desta vida, nunca pensei, mas não consigo. O poço é fundo. Não consigo tirar forças para sair do poço. Pois, amiga, Jesus quer ajudar-te a sair do poço. Jesus quer dar-te neste preciso momento água viva. Por isso, só há duas alternativas que tu podes tomar. Aceitares a água viva ou rejeitares a água viva.